segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para que o vosso conforto e salvação, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, estamos aqui para podermos ouvir a sua palavra, e convém que todas as outras vozes se calem. A única voz que deve ter poder, efeito neste lugar, é a voz do Senhor. Nós saímos de nossos lares não para ouvir conceitos humanos, pensamentos filosóficos. Nós saímos para podermos ouvir a palavra do Senhor. Que teu Espírito Santo confirme essa palavra em nosso coração. Senhor Jesus, eu lhe peço por cada vida que está aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor tem propósitos e planos para cada uma dessas vidas que aqui estão. Se com elas, eu assim oro, eu assim lhe peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu já tive a oportunidade de ler as epístolas de Paulo várias vezes na minha vida. E cada vez que eu leio, eu sou surpreendido, eu cresço mais na fé. Se você nunca leu, é necessário você ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Uma igreja extremamente problemática, um povo complicado. Mas interessante isso tudo é que mesmo diante de tantos pecados, de tantos erros, Deus chama essa igreja de sua e chama esse povo de um povo santo, um povo que é separado. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo aqui. Ele nos diz assim no verso 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo. O termo apóstolo significa enviado. Aquele que foi enviado por uma missão. Esse é o sentido do termo apóstolo. Diz o texto que ele se apresenta ao lado de Timóteo. Os dois estão falando. Por quê? Porque Timóteo havia sido pastor da igreja em Corinto, conforme Atos, capítulo 18. Paulo se apresenta como apóstolo para dizer o seguinte: quem está falando é alguém que tem autoridade.
e como Paulo poderia se intitular apóstolo. Duas coisas deixam claros sobre características de um verdadeiro apóstolo. Primeiro, para ser um apóstolo, alguém deveria ter tido a visão ou ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Segunda coisa, você olha na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, que eles realizavam sinais e maravilhas. Milagres eram feitos por intermédio deles. Então, quando alguém se intitula apóstolo, essas duas coisas têm que estar na vida dele. Então, eu não sou louco de me titular apóstolo hoje, no século 21. Porque isso não está sobre nenhum homem. Testemunho da ressurreição e realizar os mesmos sinais que os apóstolos realizaram. O apóstolo Paulo se apresenta a essa igreja e diz, no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, a igreja de Deus. A igreja de quem? De Deus. Não é a igreja de fulano, não é a igreja de Beltrano, não é a igreja do membro fundador, não é a igreja do membro mais velho, não é a igreja daquele que sabe mais da Bíblia. A igreja de quem? De Deus. A igreja de Jesus Cristo. Aí o que a gente percebe nessa saudação? Paulo roga bênção sobre eles. Olha o que diz o texto: graça a vós outros. Da parte de quem? De Deus. Que Deus derrame sobre vocês graça. Quando o apóstolo Paulo termina essa epístola, o seu último versículo é assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai, as consolações e o poder do quê? Do Espírito Santo seja sobre vocês. Graça e paz. Só que o apóstolo Paulo, no verso 4, verso 3 em diante, ele vai fazer algo que eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa noite. O apóstolo Paulo agora vai começar a adorar a Deus. E o apóstolo Paulo está adorando a Deus num momento difícil. Ele está passando por lutas, ele está passando por tribulações, ele está passando por provações. E ele adora a Deus. Paulo era mestre nisso. Você olhar Atos capítulo 16, nos diz que quando ele estava preso, juntamente com Silas, num lugar terrível, uma cela escura, fria, insalubre, sem ventilação alguma, diz o texto que eles adoravam. E à meia-noite houve um terremoto. Então Paulo sempre foi especialista em adorar, exaltar o nome de Deus. E nessa noite eu queria falar sobre isso. Adorar a Deus. Você já parou para pensar sobre isso? De fato, nós somos adoradores? Você é um adorador verdadeiramente? Será que eu e você temos adorado realmente a Deus? O apóstolo Paulo vai falar algumas questões aqui. Porque nós devemos adorar a Deus? Primeiro, devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Primeiro, devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Você entendeu isso? Primeiro, devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Nós temos invertido essas coisas. Uma mulher escreveu para o pastor: pastor, não fui curado da minha doença, o meu marido terminou comigo, foi embora, o seu Jesus não funcionou. Relações rompidas. Ou seja, se Ele não nos dá aquilo que nós queremos, nós já achamos que Ele deixa de ser o quê? Deus. E Paulo, ele começa adorando a Deus. E por que isso chama atenção? Olha o que diz o verso 3: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor. Essa palavra bendita, no seu original, ela descreve adoração. Ela descreve o quê? Louvor, exaltação, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele realiza em nossas vidas. Envolve essas duas coisas.
E é interessante que esse mesmo apóstolo usou essa palavra em alguns outros contextos. Pedro também. Interessante que Paulo diz assim em Efésios: bendito o nosso Deus, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele está dizendo: eu louvo a Deus pelo meu passado, aquilo que ele fez lá no passado, ele me chamou. Pedro fala sobre acerca do futuro, das bênçãos que viriam, e Deus é bendito porque nós temos um futuro nas mãos dele. Mas Paulo está louvando a Deus no presente. Ele está falando para a igreja de Corinto, ele sabia a realidade, essa igreja está enfrentando vários problemas, situações duras, muito pecado, conflitos, e Paulo diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor, no presente. Agora eu quero fazer uma pergunta: você pode louvar a Deus pelo seu passado? Segunda pergunta: você pode louvar a Deus pelo seu futuro? Você tem fé que seu futuro será abençoador? Muitas coisas eu não sei sobre o seu futuro. Eu não sei se você vai se casar, se você é solteiro. Eu não sei se você vai ter dinheiro ou se você vai estar pobre. Eu não sei se você vai ter a casa que você sonhava ou o carro. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei de cada um aqui que acredita em Jesus: Jesus estará lá com você no seu futuro. Isso eu tenho certeza. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que eu vou diante de vós, lá na Galileia. Digam para os discípulos: eu estou diante deles, eu vou à frente deles. Essa é a garantia. Então você louva a Deus pelo seu futuro. Mas agora outra pergunta, a terceira: você louva a Deus pelo seu presente hoje? Você pode dizer assim: Deus, obrigado pela minha vida hoje. Paulo está louvando a Deus pelo presente. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor, naquele contexto e naquele momento. Ele está louvando a Deus por aquilo que Deus é. E quando nós olhamos aqui, nós observamos várias coisas. Primeiro, que Deus é soberano. Sem louvar a Deus porque Ele é soberano. Olha o que diz o apóstolo Paulo no verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem, gente? Vontade de quem? De Deus. Era da vontade de Deus que Paulo fosse apóstolo, porque Jesus é Senhor. Você descansa na soberania de Deus? Quando eu leio alguns textos na Bíblia, meu coração fica cheio de alegria e ao mesmo tempo de temor. O Salmo 115, verso 3 diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. No céu está nosso Deus. Isaías diz que Ele está assentado nas redondezas da terra. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O nosso Deus é soberano, Ele tem controle sobre tudo. Ô pastor, as catástrofes, as mortes, as injustiças que acontecem no mundo, em nenhum minuto sequer o trono de Deus ficou vazio. Em nenhum minuto sequer Deus perde as rédeas da história do universo. Em nenhum segundo sequer o nosso Deus perde as rédeas da nossa vida. A sua vida não caminha por um destino cego. A sua vida não é como um carro sem freios. A sua vida está nas mãos de quem? De um Deus que é todo poderoso, soberano. É isso que Paulo está dizendo: eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus, Ele é o meu Deus, Ele é bendito, toda a glória tem que ser dada a Ele. Isso é algo maravilhoso. Todas as vezes que eu passo por lutas ou por provas, geralmente a pessoa fala assim: pastor, quais são os textos que eu vou procurar? Vinde a mim, eu sou o bom pastor. São textos maravilhosos, mas sabe qual é o texto que eu gosto demais? Apocalipse 1. Quando João, lá no verso 13, começa a escrever Jesus, ele está tendo a visão de Jesus. Aí ele fala assim: coberto de vestes talares. Sabe o que simboliza isso? Ele é sacerdote, ele é rei. Cabelos brancos, ou seja, limpo. Ele é santo, ele é Deus. Diz o texto assim: seus olhos são como chamas de fogo. Ele é onisciente, o poder dos seus olhos. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida. Ele sabe o que eu preciso e daquilo que eu não preciso. O texto diz assim: seus pés são como bronze polido. Ou seja, força,
poder. Aí João descreve ainda mais assim, dizendo: sua voz é como voz de muitas águas. Ele está dizendo o seguinte: a sua palavra é poderosa. Quando ela vem na minha vida, ela traz efeito, ela cumpre aquilo que ela diz. João, quando vê Jesus, ele diz: na sua mão direita tem 7 estrelas. Por que mão direita? É a mão de força. Ele está dizendo: a igreja ou as igrejas estão nas mãos de quem? De Deus. A sua vida está nas mãos. Gente, tudo envolve o quê? Soberania. Na sua boca está uma espada afiada. Ele é justo, ele é juiz. O seu rosto brilha como o sol. Ele é glorioso. O que você tem que entender? Que o seu Deus é soberano. Ele é Senhor. Independente se você conquistou ou não, Deus continua sendo Deus, continua sendo Senhor. Não é assim que nós cantamos? Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. E isso nos basta. Quando eu vejo Paulo dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso está vindo na cabeça dele. Ele está dizendo: esse Jesus é cheio de graça. Ele diz assim: graça a vós outros da parte de Deus. Paulo entendia que Jesus, que o Deus dele era o quê? Gracioso. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Sabe o que nós merecemos? É o inferno. O que nós merecemos é a punição. O que nós merecemos é a condenação. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor morrendo por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores. Você sabe o que vai estar escrito quando as pessoas que não se entregaram a Cristo chegaram no inferno? Vai estar escrito no chão do inferno? Richard Baxter, um grande teólogo, afirmou que provavelmente vai estar escrito assim: merecido. E quando aqueles chegarem no céu, entrar pelos portões eternos, também vai ter uma placa. Sabe o que vai estar escrito? Imerecido. Graça. Não é porque você é bom, o seu lugar é lá embaixo também, mas Deus foi gracioso para com a sua vida. É graça, é misericórdia. Um grande pastor chamado John MacArthur pregou um sermão chamado Ser Entregue a Satanás. Ele falou que tem pessoas que são entregues a Satanás pelos seus próprios atos, seus próprios pecados. Vive uma vida como se Deus não existisse. E morrem dessa forma. Inclusive, há apenas 2 formas de nós morremos em nossa vida. Você sabia disso? Ô pastor, tem gente que morre por acidente de carro, tem gente que morre de doença. Não. Há apenas 2 formas de morrer na vida. Você já entendeu isso? Ou você morre em Cristo, ou você morre em seus pecados. Não tem outra forma. São apenas essas. Ou nós morremos em Cristo, ou morremos o quê? Em nossos pecados. Vivendo da maneira que Deus não agrada. Andando segundo os nossos prazeres. Não lutando contra a nossa carne. Ô pastor, está dizendo então só pessoas perfeitas vão para o céu? Não. São pessoas imperfeitas e pecadores. Mas que sabem que são imperfeitas, que são pecadores e que lutam dia após dia para tentar fazer a vontade de Deus em suas vidas. Quando a Bíblia fala, nem os adúlteros, fala sobre a questão dos roubadores, pastor, então quer dizer que o ladrão não vai? Ele está dizendo assim, é aqueles que permanecem no erro, é aqueles que insistem no pecado, é aqueles que deixam o pecado levá-los, são aqueles que não lutam, que não guerreiam contra o pecado. Mas Deus é gracioso e Ele nos recebe mesmo sendo pecadores terríveis. Isto é graça. Ou você acha que Deus escolheu você porque você nasceu numa família evangélica? Ou você acha que Deus escolheu você porque você é um bom pai, uma boa mãe? Deus escolheu você por graça. Ele é gracioso. Então nessa noite eu estou dizendo para você, venha como você está. Bêbado, drogado, se está se prostituindo, se é mentiroso, venha. Eu vou redimi-lo, eu irei transformá-lo. Ele pega o ébrio, ele pega aquele que é viciado e transforma no homem são. Ele pega o desonesto e faz do homem honesto. Ele pega um adúltero e faz de um homem fiel.
Quem está em Cristo é nova criatura. Este é o Evangelho, meus irmãos. E Paulo celebra o quê? A graça. Ele sabe que esse Deus é o quê? É gracioso. Sabe o que eu vejo Paulo? Olha o que ele fala no verso 3. Deus é Pai o quê? Nosso Jesus Cristo, e é Deus de misericórdia. Misericórdia que Deus tem sobre nós. Gente, quantas vezes aqui, seja sincero, você falou assim: Deus, agora eu vou fazer isso, eu prometo, a partir de hoje eu não faço isso, eu não faço mais aquilo, e você não cumpriu. Nós não cumprimos. Mas se Deus exercesse o seu juízo, o que ia acontecer com a gente? Todo mundo fulminado. Mas Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Então nessa noite, em primeiro lugar, adora Jesus, adora a Deus por aquilo que Ele é, a sua essência, a sua natureza. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque se não fosse Jesus, nós estaríamos condenados ao inferno. E nós só vamos para o céu por causa da pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo? E que você deve adorar a Deus? Eu aprendo com o apóstolo Paulo. Devemos adorá-lo por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Olha o que diz o verso 4. Acompanhe comigo o verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda nossa o quê? Tribulação. Meus irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, Jesus diante da viúva de Naim. Ele olhou para ela e disse assim: não chores. Aquela mulher tinha acabado de perder o quê? O seu filho único. Como é bom saber que nós temos o consolo que vem de quem? Do Senhor Jesus. Você está enfrentando alguma luta? Está passando por alguma tribulação? O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Somente Ele poderá te dar a paz que você tanto anseia. Agostinho dizia o seguinte: tu nos criaste para ti e somente encontraremos paz o quê? Em ti. Você pode buscar em todos os outros lugares, no dinheiro, nos prazeres, nos bens. Somente um poderá te consolar. Somente uma pessoa poderá de fato trazer paz ao seu coração. É Deus, é Jesus Cristo. Meus irmãos, diz o texto no verso 4, olha para você ver. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra confortar aqui no grego é paráclesis. Sabe o que é essa palavra? Paráclito. Consolador. E eu rogarei o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Essa palavra outro, quando aparece no Evangelho de João, é muito interessante. No grego tem duas palavras para outro. Uma palavra chamada heteros, que vem de quê? De diferente. Quando você fala uma substância heterogênea, diferente. E tem uma palavra chamada alós, que é derivada de homogêneo. Esse é o sentido, igual. Quando eu falo, rogarei ao Pai, vos enviará outro Consolador, a palavra para outro é alós, ou seja, da mesma essência. Igual a mim. Igual a Jesus Cristo. Ele é o nosso Consolador. A Bíblia, em inglês, que foi traduzida por Wycliffe e seus discípulos, fala que é com força. Ou seja, é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá poder. Então, Deus nos dá poder, forças diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provas da vida. Nós temos que louvá-lo por isso, porque se fosse pela nossa própria força, nós iríamos o quê? Desistir. Quando você está passando por um deserto, quando você enfrenta um Getsêmani, quando você passa por uma tempestade, quando você passa por isso, pelo vale da sombra, quando você passa por tudo isso, não pense que é sua força. Quem fez isso foi quem? Deus, que te capacitou.
te abraçou naquele momento e diz: siga em frente, continue. É Ele que coloca pessoas para poder nos consolar e nos fortalecer. É algo maravilhoso. Você vai passar por lutas? Sim. Olha o que diz o verso de número 4, nos diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. O sentir tribulação aí é ser esmagado. Então quer dizer que eu não vou sentir dor, vou passar por lutas? Não, eu vou passar por lutas, mas eu estarei sempre em boa companhia. Quem vai estar comigo? Jesus Cristo. O Deus Emanuel, o Espírito Santo, vai me ajudar a vencer as lutas, as dificuldades da vida. E isso me traz muita esperança, meus irmãos, porque é Ele que vai me assistir nas minhas fraquezas. Quando eu cruzar o deserto, quando eu passar pelo vale da dor, Ele que vai segurar minha mão. Você entendeu? Quando as lágrimas rolarem no meu rosto, diante do sofrimento, eu tenho a promessa que Jesus vai enxugá-las. Quando ficarmos prostrados, nos sentimos derrotados, jogados ao chão, quem vai nos levantar é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele caminha ao lado do homem bom e do seu caminho se compraz, e se ele cair, ele não ficará prostrado. Não é isso que diz a palavra? Sabe por quê? Nós temos esse conforto, esse consolo o tempo inteiro. Deus permite tribulações? Permite. Você olhar o verso de número 5, olha o que diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, sofrimento se manifesta. Esse Paulo foi acusado injustamente, meus irmãos. Esse Paulo foi lançado na prisão, foi açoitado em Listra, foi escorraçado ali em Filipos, foi colocado dentro daquela cela terrível. Mas ele está dizendo: esse Deus esteve comigo todo esse tempo. O verso 7, olha o que nos diz, o verso 7: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes de sofrimentos, assim sereis também da consolação. Nós sofremos por Cristo, mas também nós somos consolados por Cristo. Sobre nós muitas vezes é um caso de sofrimento, mas ao mesmo tempo vem a unção, o bálsamo da cura dado pelo nosso Senhor, e nós vamos louvar a Deus por isso, por aquilo que Ele faz. E quando nós chegarmos lá no fim da linha, quando você achar que não tem mais saída, quando todas as portas se fecharam, quando não tem mais nenhuma esperança, olha o que diz o verso de número 9 e o verso 10. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso me enche de esperança. Nos diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu me desesperei da própria morte. Talvez ele recebeu uma sentença de morte, não havia mais saída, humanamente era impossível, ele iria morrer, mas Deus mudou o quadro, agiu e salvou Paulo, livrou Paulo. Ah, meus irmãos, eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz na minha vida. Você louva a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele fez na sua vida? Você tem louvado a Deus? Você tem adorado a Deus por aquilo que Ele faz através da sua vida? Essa é a terceira lição. Você deve adorar a Deus por aquilo que Ele faz através da sua vida. Meus irmãos, nós merecemos ser usados por Deus. A Bíblia diz: se nós não pregássemos, as pedras clamariam. Você acha que Deus fica assim: estou na expectativa, essa noite o pastor Romo vai pregar, essa noite o Ministério de Música vai cantar, estou na expectativa que isso aconteça. Meus irmãos, Deus pode converter essa cidade toda sem usar nenhum de nós. Só Deus falar: mude o coração. Ele tem poder para isso ou não tem?
Lógico que Ele tem, mas Ele nos usa. Nós somos o quê? Privilegiados. Você não faz favor para Deus. É Deus que faz o favor de deixá-lo trabalhar na obra dele. Você entendeu isso já? Eu não vou fazer porque eu não quero. Você que está perdendo. É você que está perdendo. O meu dom, mas eu não aceito porque eu não gosto disso. É você que está perdendo. Deus não perde. Deus não deixa de ser Deus. Ele não diminui. Ele não perde a glória dele. Mas nós perdemos. Nós perdemos galardão. Nós perdemos bênçãos em nossas vidas. Quando deixamos de servi-lo, Deus não perde nada. Porque Ele é Deus, Ele é completo. Já entendeu isso na sua vida? Nós somos o quê? Privilegiados. E qual que é o privilégio? Olha o que diz o verso 4. Olha o que diz o verso 4, coisa maravilhosa. Diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer o quê? Angústia. Então Deus vê nossas vidas, age em nós, muda o nosso coração, transforma a nossa vida, enxuga as nossas lágrimas e diz: agora você vai e vai abençoar o outro. Agora você vai ser bênção na vida dos outros. Quando você prega, outros serão alcançados. Quando você canta, outros serão abençoados. Quando você ajuda no almoço da igreja, outros serão abençoados. Você tem que louvar a Deus porque Ele te deu o privilégio de participar dessa obra. Ele te deu o privilégio de poder servi-lo. É privilégio, não é favor. Adora a Deus. Deus, obrigado, porque antes o meu corpo era o instrumento do diabo. Eu era usado pelo diabo. Hoje eu sou usado para o Senhor e para a tua glória. Louve a Deus por isso. Igreja não pode ser peso. Não pode ficar cansado de igreja. Se você está assim, porque você não entendeu o privilégio. É porque você não entendeu o quão bom é. De onde eu saí, eu não quero voltar nunca mais. E você que nasceu na igreja, teve o privilégio de ter pais crentes. Às vezes é um crente medíocre. Às vezes é um crente raso, que não conhece João 3,16. Quando eu me converti ao evangelho, meu filho, meu jovem, eu posso falar isso, eu comi essa Bíblia, eu li essa Bíblia de trás para frente, eu me achava o maior dos pecadores, e aquilo foi o maior privilégio na minha vida. Quando Deus me chamou para ser pregador, pastor, eu falei: Deus, é muita responsabilidade, e nós a gente desdenha. Escola dominical, coisa chata. Se você vivesse num mundo de alta perseguição, você não falaria isso? Seja grato pelo privilégio que Deus te deu. Adore a Jesus por esse privilégio. Você foi chamado para poder consolar os outros. Tem dias que eu estou tão cansado. A gente fica cansado, não é? E eu tenho que estar aqui adorando, pregando. Pastor não vira e fala assim: hoje estou cansado, não vou na igreja. Tem que ir. É que nem um médico. Estou cansado, estou cabeça, não vou operar. Não, ele tem que operar. Ele tem que fazer. Mas quando eu chego aqui, Deus fala assim: você lembra de onde que eu te tirei? Tudo aquilo muda na hora. Eu falo: Deus, me perdoe. Tem misericórdia da minha vida. Quando eu estou cansado, acontece alguma coisa, eu tenho que sair de algum lugar, eu tenho que ir lá às vezes fazer uma visita importante, uma pessoa que de repente está enferma, doente. Às vezes eu estou cansado naquele dia, mas quando eu chego a pessoa fala assim: pastor, o Senhor me abençoou tanto ter vindo aqui, obrigado. Todo cansaço vai embora. Você está entendendo? É um privilégio poder o quê? Servir a Jesus. Você já adorou a Deus porque Ele te deu esse privilégio? Agradeça. Ele te chamou para uma obra excelente. Martin Lloyd Jones disse certa feita para uns jovens que queriam ser pastores: se a rainha da Inglaterra chamarem vocês para serem embaixadores em qualquer país desse mundo, não vá. Não se rebaixem. Vocês são embaixadores de Jesus Cristo. É um privilégio poder seguir este livro, seguir o Deus desse livro, poder servir esse Deus. Você já adorou a Jesus hoje? Bendito seja Deus por aquilo que o Senhor é, Deus.
Bendito seja o Senhor por aquilo que o Senhor faz. O Senhor fez na minha vida. O Senhor me salvou. Bendito seja o Senhor pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ser parte desse ministério de consolação, de abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor Jesus. Meus irmãos, 2020 é um ano da maturidade. Vamos crescer. Você topa? Vamos crescer, meus irmãos. Vamos ser crentes de verdade. Crentes que honrem de fato a Jesus. Faça esse compromisso com Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Fale com Deus agora. Senhor Jesus, todo louvor, toda glória, tudo pertence ao Senhor. Exaltado seja o teu nome. Nós o adoramos. Nós o adoramos. O adoramos por aquilo que o Senhor é. Jesus, o Senhor é soberano. O trono do Senhor jamais é abalado. Ainda que passemos por provas, ainda que passemos por tribulações, ainda que os nossos olhos se confundam, o trono do Senhor jamais é abalado. O Senhor governa a nossa vida. A igreja está em tuas mãos, como diz João em Apocalipse. Está nas suas mãos fortes, a mão direita, a mão poderosa. O Senhor governa todo este mundo. O Senhor cuida da nossa história, da nossa vida. O Senhor é gracioso. Graça, 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 graça. Amor condescendente, amor imerecido. O Senhor é gracioso. Deus é amor, como diz o teu próprio filho apóstolo João. O Senhor é Pai de misericórdias. O Senhor é compassivo, longânimo. O Senhor é Deus perdoador. Obrigado por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor é o nosso Consolador. O Senhor veio sobre nós e vem sobre nós em momentos duros e difíceis da vida. Nós andávamos desgarrados como ovelhas e o Senhor nos atraiu para o Senhor. O Senhor consolou, fortaleceu o nosso coração, confortou nossa alma. O Senhor perdoou os nossos pecados, tirou de nós toda a culpa, nos limpou, nos purificou. Louvado seja o nome do Senhor pela tua obra realizada na cruz do Calvário. Te adoramos pelo privilégio. Diz o apóstolo Paulo que o Senhor escolheu habitar em vasos não feitos de ouro, mas em vasos de barro, como nós, homens imperfeitos. O Senhor nos deu o maior privilégio de todos, o maior privilégio da face da terra. Nós carregamos o nome do Senhor Jesus. Nós levamos as boas novas àqueles que estão perdidos. Nós levamos esperança para aqueles que estão oprimidos, aqueles que são cativos, aqueles que sofrem. Que privilégio! Nós somos embaixadores do Senhor, conforme a tua palavra nos ensina. Embaixadores de Cristo Jesus, o Senhor dos senhores. Obrigado, nós te louvamos, como Paulo louva o Senhor nessa epístola. Coloque, Deus, essas verdades em nossos corações. Devemos adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é. Devemos adorar por aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. E devemos adorar pelo privilégio de podermos servir o Senhor, fazer parte do ministério, da obra do Senhor aqui na terra. Obrigado.
Obrigado pelo privilégio que essa igreja Presbiteriana de Itaúna, que nós compreendamos e entendamos que somos privilegiados. Temos que adorá-lo, temos que exaltá-lo. Coloque essas verdades em nossos corações. Nós sim oramos, nós sim pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.